Queridos amigos, boa noite, sejam bem-vindos à nossa casa, Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje a nossa reunião pública vai ser desenvolvido um estudo com o tema O Egoísmo, junto com o nosso amigo João Carlos. Mas antes disso, nós vamos fazer uma ambientação do livro Pão Nosso, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição 160, A Grande Luta. É uma carta de Paulo em Efésios, no capítulo 6, versículo 12, que está na seguinte passagem: Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí nós vamos encontrar a dissertação de Emmanuel com relação a essa passagem, que diz assim: segundo nossas afirmativas reiteradas, a grande luta não reside no combate com o sangue e a carne, propriamente, mas sim com as nossas disposições espirituais inferiores. Paulo de Tarso agiu divinamente inspirado quando escreveu sua recomendação aos companheiros de Éfeso. O silencioso e incessante conflito entre os discípulos sinceros e as forças da sombra está vinculado em nossa própria natureza, porquanto não nos acompliciávamos abertamente com o mal, em passado não remoto. Temos sido declarados participantes das ações delituosas nos lugares celestiais. E ainda hoje, entre os fluidos condensados da carne ou nas esferas que lhes são próximas, agimos no serviço de autorrestauração em pleno paraíso. A terra é igualmente sublime degrau do céu. Quando alguém se reporta aos anjos caídos, os ouvintes humanos guardam logo a impressão de um palácio soberbo e misterioso, de onde se expulsam criaturas sábias e luminosas. Não se verifica o mesmo quando um homem culto se entrega ao assassínio, à frente de uma universidade ou de um templo. Geralmente, o observador terrestre relaciona o crime, não se detendo, porém, no exame do lugar sagrado e venerável em que se consumou. A grande luta a que o apóstolo se refere prossegue sem descanso. As cidades e as edificações humanas são zonas celestiais. Nem elas, nem as células orgânicas que nos servem, constituem os poderosos inimigos, e sim as hostes espirituais da maldade, com as quais nos sintonizamos por intermédios dos pontos inferiores que conservamos desesperadamente conosco. Vastas argumentações de seres e pensamentos sombrios que obscurecem a visão humana e que operam com sutileza de modo a não perderem os ativos companheiros de ontem. Bom, Emmanuel discorre na passagem de Paulo em Éfeso, relatando para a gente a nossa grande luta, justamente relacionada à nossa renovação íntima, quando a gente fala desse papel de transformação, acreditando na reencarnação, entendendo de que através da reencarnação é a nossa ferramenta de melhoria íntima para prosseguir em frente, acompanhando as transformações que até mesmo a morada nos apresenta. Aqui Emmanuel ele coloca bem dessa nossa dificuldade de luta
nesse papel de transformação. Eu lembro que outras passagens, inclusive dentro dessas obras aqui, Paulo também, ele o tempo todo evidencia de que vivemos numa batalha, ou estamos num conflito íntimo. E esse conflito íntimo que Paulo justamente nos remete é justamente esse papel de transformação. E aqui, Emmanuel, o tempo todo, ele remete na carta de Paulo, né? Ele fala muito da questão nossa de matéria com espírito, né? E a gente aproveitar o momento que nós estamos aqui, justamente para vencer esses obstáculos. O nosso amigo João Carlos vai falar de uma chaga que dificulta esse papel para a gente justamente chegar a atingir esses objetivos, né? Que é o egoísmo e o orgulho é uma das chagas da humanidade. Mas ele diz que essa grande luta é justamente assim, não é um cenário que vai acompanhar para a gente, não vai ser fácil a gente compreender esse melhoramento íntimo. É um instrumento que envolve esforço, é um instrumento da qual eu preciso vivenciar a palavra, porque só o conhecimento não basta, eu preciso somente fazer, né, para que aquilo ali me dê instrumentos para esse papel de transformação. E aqui o tempo todo ele coloca disso, né, que a gente vai seguir com essa grande luta. E o que Emmanuel se refere aqui? A gente não conseguiu completar e aí vamos desencarnar, sabe de que a morte não existe, a gente dá prosseguimento, mas até no campo espiritual vamos ter uma grande luta para chegar àquele compromisso firmado de melhoria íntima. Um exemplo que a gente tem assim, muito evidente para quem não teve acesso aos livros de André Luiz, que relata essa vida espiritual, no filme você consegue identificar, né, que André Luiz ele não passa por uma situação confortável no plano espiritual. Eu sempre lembro, por exemplo, teve uma cena, inclusive tem isso no livro, na obra, em que André Luiz ele usa o título dele de médico, ele achando de que lá no plano espiritual ele ia usar o mesmo título. Ele coloca isso como credencial. Ele começa a trabalhar, né, ali na cidade espiritual, e ali ele fala: olha, eu sou médico. E aí uma senhorinha chega para ele e fala assim: olha, esse título não serve para aqui. Esse título serve quando você estava na sua morada encarnado. Aqui você vai começar uma outra etapa. E aí a gente entende bem, e aí eu falando agora de Paulo, esse papel de transformação. E o que Paulo fez? Paulo, para ele justamente entender a palavra divina na sua maior leveza, ou então para que ele possa sublimar essa palavra, ele fica no deserto por anos. E esse tempo do deserto justamente remete ali uma compreensão de que tudo que ele era antes, nesse papel de transformação. Essa foi a grande luta de Saulo para Paulo, né? Ele teve todo um tempo, inclusive ele usou os trabalhos manuais, a tecelagem, né, montagem de tapete, para que ali ele compreendesse a fonte do Evangelho nas suas magnânime sublimidade, né, para ser mais sublime, mais puro. E aí foi a forma que ele encontrou. Então Emmanuel ele mostra para a gente de que nós estamos o tempo todo nessa grande luta, convidando para essa batalha íntima, o tempo todo na nossa construção, para chegar aos nossos objetivos. E aí por isso que nós temos uma oportunidade ainda nessa vida terrena para fazer o que tem que fazer, para cumprir o planejamento proposto, para seguir essa melhoria. Porque chegando também a trabalhar também desenvolvimento em espírito, que também lá também é uma grande luta. Então acho que a gente possa ter um pouquinho da compreensão do que Emmanuel quis nos dizer na lição 160, a grande luta. Vamos então levar nossos pensamentos
e agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, Bezerra de Menezes, nosso mentor espiritual. Agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui nessa casa, essa casa que abre as portas há 75 anos, levando a luz do Evangelho, levando a luz da codificação espírita a diversos corações, respondendo os nossos questionamentos e orientando a trilhar caminhos para o nosso melhoramento íntimo. Que nós possamos, ao ouvir o nosso amigo João Carlos, junto com a falange amiga que o orienta, ouvir as palavras necessárias para que possa se transformar em sementes e levar essa mensagem consoladora aos corações de nossos familiares, da sociedade, internalizando em nosso íntimo ações para promover a transformação do homem de bem. Que nós possamos, durante toda a reunião pública, levar os nossos pensamentos a todos aqueles espíritos que passam por dificuldades, provações, sofrimentos. Que ao longo de toda a palestra a gente possa consolar através do Evangelho do Cristo e da doutrina espírita, entendendo que nós temos as ferramentas necessárias, a luz necessária para caminharmos juntos, cumprindo com o convite proposto de auxiliar esse planeta em regeneração. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Vou passar a palavra então para o Joãozinho, que ele vai falar sobre o egoísmo. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, que Deus possa nos abençoar, nessa noite, que a gente possa trazer assim alguma coisa que possa preencher, como foi falado ali, o nosso espírito, esclarecer, porque talvez, na minha opinião, a maior dificuldade que a gente tem aqui na Terra é justamente por causa dessa palavra aí, que é o título desse estudo de hoje, Então, a gente vai procurar assim, aprofundar um pouco sobre ela, sobre a origem dela, e o que ela pode fazer por nós, o que a gente pode fazer pelo nosso próprio egoísmo, da onde ele surgiu, as várias formas de você entender o egoísmo. E vamos iniciar falando aqui o seguinte, que Deus nos criou, num certo momento, que a gente não sabe, na linha do tempo aí, nem existe esse tempo, muito antes existia o tempo talvez, e com um objetivo. O Espiritismo nos ensina que Deus tem um objetivo para todos nós, igual, um objetivo igual para todo mundo, todas as pessoas, todos os espíritos, encarnados, desencarnados, tem o mesmo princípio, a mesma origem e o mesmo objetivo final, Então, mais para chegar nesse objetivo, nós temos muita coisa para fazer até chegar lá. É uma construção, Nós estamos numa fase assim de construção da nossa estrutura espiritual. Deus, ele faz uma parte que é a nossa criação e nos dá as diretrizes, as leis. O resto é com a gente, Nos dá os elementos, os mundos para a gente encarnar, e o resto do trabalho nós temos que fazer. E é um trabalho gigantesco, é um trabalho hercúleo, que demora milhares de séculos, de acordo com André Luiz, como foi falado aqui, pelo Felipe, são mais de 1,5 bilhão de anos que o nosso espírito ele precisa para iniciar e terminar a primeira etapa da evolução dele na Terra. O André Luiz fala isso, Então, eu vou dar assim, sair um pouquinho do microfone só para mostrar aqui.
Então nós temos uma origem e temos uma destinação, vou colocar finalidade, né? Não é fim de terminar, não. É uma finalidade que nós temos que alcançar. Só que esse trabalho da origem até aqui, todo esse trabalho aqui, ele é feito em etapas e esse trabalho é realizado por nós. Então, mas antes da gente chegar nessa linha aqui, vamos nos deter um pouco no nosso tema aqui e pegar a nossa fonte principal da doutrina, né, que é o Livro dos Espíritos, certo? Ali é a base pela qual a gente sempre tem que nos basear para a gente poder entender e clarear a nossa mente primeiro, para a gente aprofundar um pouco no tema. Então, lá do Livro dos Espíritos, já temos a pergunta 785 e a 913, né? Qual o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Então, os espíritos, eles são, assim, claros. Já não tem assim, eles não enrolam, né? Os espíritos superiores, eles são muito objetivos e claros nas propostas que eles têm que passar para a gente. Então, o maior obstáculo ao progresso da humanidade são esses dois defeitos aí: o orgulho e o egoísmo. Entre os vícios ou entre os defeitos, né, a gente pode traduzir assim também, qual que podemos considerar o mais radical? Vamos lembrar que radical vem de raiz, né? Se você pega aquela árvore que a raiz está lá, né, na profundidade, não é difícil de extrair ela do solo ali, de arrancar o nosso dente. A raiz do dente, quando está muito profunda, né? Eu lembro que uma vez eu fui ao dentista e a dentista não conseguiu extrair meu dente aqui de trás. Ela não teve força, teve que chamar um colega para ajudar para tirar. Então, por quê? Por causa da raiz. Então, qual o vício mais radical, que tem a raiz mais profunda em nós? O egoísmo. Dele deriva o mal. Então, é ele que a gente tem que entender bem, aprofundar no egoísmo. Se alguém quiser comentar ou ajudar aí, fica à vontade, tá? Então, eles já vão direto, né? Kardec, nessa pergunta aí, ele já vai direto: como que se faz para destruir o egoísmo? Então, o egoísmo é o mais difícil de desenraizar, já foi falado, né? Porque se livra a influência da matéria. Então, por que ele é difícil? Por causa da influência da matéria. Então, é essa influência que a gente vai procurar aprofundar um pouco aqui, tá? O homem é ainda muito próximo da sua origem, apesar da nossa idade. Se perguntar para vocês, qual a minha idade? Uns têm 50, 40, 17, 80, não, essa não é a nossa idade. Essa é a idade do nosso ego, da nossa personalidade desta vida. A nossa idade completa é milhões e bilhões de anos, a nossa verdadeira idade. Então ninguém precisa ficar triste porque, né, está com pouca ou muita idade, porque o nosso aqui não soma nada ao que nós temos de realidade de existência, né? Então nós somos muito próximos ainda da origem, mesmo com essa quantidade de bilhões de anos da nossa criação que a gente já falou, né? Então, além disso, além de ter essa origem próxima que nós temos, porque o tempo para nós parece longo, mas para os espíritos não é nada, né? Para Deus, então, não existe o tempo. Então tudo concorre para entreter essa influência. Então as nossas leis, a nossa organização social baseada em quê? Na estrutura social que nós criamos. No mundo a gente pode dividir em duas bases, que é o socialismo e o capitalismo. Nós vivemos numa dessas estruturas aí, com algumas exceções de alguns reinos, né, que existem no Oriente, na África e até mesmo na América, mas a estrutura basilar do nosso mundo criada por nós, baseada em teorias que nós mesmos elaboramos pela nossa mente humana, essas duas. Então isso colabora ainda para piorar a situação do egoísmo. Além de uma questão educacional, porque as crianças vão para a escola, estudam todas as ciências, desde a língua portuguesa até a física, química e tal, mas a parte moral, ela fica ensinada alguma coisa, mas fica sempre em segundo plano. Até pela própria família, se a gente pensar bem.
A família, ela investe muito na educação da criança, na parte intelectual. Mas na parte moral, às vezes a mãe e o pai vão na igreja, vai ao centro, vai numa outra templo religioso, mas não leva o filho não se preocupa. Mas a escola, ele faz questão que ele vá todo dia para a aula. Então, tudo isso colabora, a gente vai ver o conjunto da obra aí. Bom, então quando a gente fala a nossa origem, é essa aí. Qual é a nossa origem? A nossa origem real. A nossa origem é o quê? O reino mineral, pelo qual nós já estagiamos espiritualmente, quando nós fomos criados, logo no princípio. Água, rochas, montanhas. A gente pensa, será que tem vida numa pedra, numa rocha? Será que existe ali uma parte que não é só material? Se não existisse, os átomos não conseguiriam se aglutinar para formar a estrutura da matéria. Na verdade, a energia que está ali é a energia espiritual. Que ela está ali, ela é que vai estruturar e aglutinar os elementos do fluido que vai dar origem ao mundo material. Se não fosse a parte espiritual, a matéria sozinha, ela não teria como ter essa aglutinação. Os átomos, eles giram em torno, as partículas subatômicas, de um elemento, que esse elemento é que está agregando todas essas partículas. E esse elemento é que vai evoluir. É um princípio espiritual. Ele vai evoluindo do mineral para o vegetal, primeiro aqui os seres unicelulares, os vegetais, os animais, toda a cadeia animal, até que a gente tem, aí vamos voltar aqui no quadro agora, vou ter que sair do microfone aqui, a nossa primeira encarnação. Quando então foi aqui na Terra que nós tivemos a nossa primeira encarnação? Quem poderia me ajudar aí? Gente, eu sei que está... sai. Pode falar, irmão. A era Sapiens. Hein? A era Sapiens. A era Sapiens. Antiga. Paleolítico, período pré-histórico, homem das cavernas. É isso? Até depois da Pangeia, bem depois da Pangeia. A Pangeia foi ainda muito bilhões de anos antes, Há mais ou menos 8 milhões de anos, 5 milhões de anos, surgiram os primeiros humanos na Terra. Um achado arqueológico muito importante foi feito na África. Uma equipe de pesquisadores estavam, os cientistas arqueólogos, a turma ali, eles estavam fazendo escavações, aí começaram a achar o esqueleto de uma pessoa. Ele estava parecendo ser uma pessoa, pequenininha. E ao fundo estava tocando uma música dos Beatles, na época, chamada Lucy in the Sky, o nome da música. Antigo, Da nossa época antiga lá. E então foi dado ao esqueleto o nome de Lucy, que é considerado a primeira mulher, que é a mãe da humanidade, mais antiga que foi achada. Mais ou menos 5 a 8 milhões, eu não lembro se é 5 ou 8, tá? Vocês podem até pesquisar depois, mas é entre esse período aí, 5 a 8 milhões de anos atrás. Então já vivia esses, a gente pode dizer, não seres humanos ainda, mas primitivos, Bem, os antropóides, já aquela evolução. Então foi logo depois disso aqui. Nesse período aqui que o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele cita, que o princípio inteligente há 1,5 bilhão de anos, ele evolui daqui para os primeiros humanos. Então a primeira encarnação. Muito bem, mas aí vem uma pergunta. Esse conhecimento, entre aspas, porque aqui não existia raciocínio, não existia ainda pensamento contínuo, mas aí existia um fragmento de pensamento. Desde o primeiro ser já existe um fragmento, porque já existe o princípio espiritual. Não é humano porque não tem o pensamento contínuo como o nosso, para formar a razão. Aonde ficou arquivada
todo conhecimento instintivo, natural, adquirido durante milhares de séculos, olha aqui quanto tempo, 1,5 bilhão de anos, talvez até um pouco mais. Onde ficou arquivado toda essa energia adquirida por esse princípio espiritual? Onde ficou guardado isso? Porque ele foi adquirindo, né, com um contato com a matéria, tudo que a matéria tinha, vamos assim, entre aspas, para ensinar para aquele princípio, ele foi arquivando, ele foi guardando, ia para o mundo espiritual, voltava, ia para o mundo espiritual, voltava, em várias formas. Aonde ele guardou tudo isso? Quem poderia me ajudar? Aonde está guardado esse arquivo gigantesco de bilhões de anos, milhões de anos, que todos nós temos, antes de ser humano ainda, antes dessa primeira encarnação da Lucy, antes dela já existia toda uma estrutura mental que tinha que ser guardada num lugar. E o nome desse lugar, os cientistas descobriram no final do século XIX para o início do século XX, que é o inconsciente. Agora vocês imaginam bilhões de anos de energia armazenadas, que todo conhecimento vai virando energia, e nós arquivamos tudo isso. E depois tem a nossa primeira encarnação, a segunda, a terceira, a 10ª, a 100ª. Olha quantas encarnações nós temos. Todo esse arquivo de conhecimento que nós vamos adquirindo vai sendo guardado aonde? No nosso inconsciente. Isso que é inconsciente. Os cientistas não vão saber disso, porque aí não acreditam em encarnação. Mas aí a Joana de Ângeles, a mentora do Divaldo, né? Ela explica isso pra gente. Que todo esse arquivo está guardado nessa parte da nossa mente. Por isso que o inconsciente tem essa força poderosa que nós vamos começar a detalhar um pouco mais aqui. Mas, antes de a gente aprofundar mais, vamos falar, né, nos tipos de egoísmo, que ainda tem isso. O egoísmo é complicado, né? Mas existem tipos separados aqui, ó. Variados tipos de egoísmo, né? O egocentrismo, que a gente hoje vai aprofundar um pouco mais, e o narcisismo. Esses dois nós vamos aprofundar mais hoje, tá? O que é o egocentrismo? É a dificuldade em ver o mundo pela perspectiva do outro. Ou seja, nós não temos nenhum interesse, nenhuma preocupação com ninguém. A nossa única preocupação é quem? É o eu. O narcisismo é praticamente a mesma coisa, né? É uma forma extrema de egoísmo com autoestima inflada. A gente vai explicar isso aqui detalhadamente ainda. O egoísmo ético, tem as desculpas que a gente usa, né? O que é o egoísmo ético? É a teoria de que é moralmente correto agir sempre em busca do nosso próprio interesse, mesmo que prejudique os outros. Ou seja, é melhor eu cuidar do meu interesse do que o seu, do que o dele, do que o dela. Então eu me justifico perante os meus próprios olhos, né? Dizendo que é ético eu ter essa preocupação com o meu corpo, com o meu espírito, comigo, com tudo que é meu, né? O egoísmo psicológico é uma teoria também, né? Baseada na ideia de que os seres humanos são naturalmente egoístas. Uma teoria, né? E que todas as nossas ações são motivadas por interesse pessoal. Quando fazemos algo altruísta, ou seja, quando a gente faz algo de bom para os outros, né? Na verdade, estamos buscando algum benefício próprio, material ou emocional. Mas para a gente entender isso, a gente tem que estar ligado e ser humilde para reconhecer, tá? E temos ainda o egoísmo racional, que é a crença de que faz mais sentido, ou seja, é melhor, é mais razoável, né? Eu fazer o que me beneficia a mim. É muito mais lógico. Eu tomo conta só de mim e as outras pessoas, cada um cuida de si. Eu não tenho nada com isso. Tá bom, gente? Mais ou menos aí? Bom, então, eu não acabei de falar que durante esses milhões e bilhões de anos, nós formamos
uma estrutura mental. Então, essa estrutura, baseada agora nos estudos da psicologia, né? Ela formou esse inconsciente aqui, que forma uma parte da nossa mente, consciente pessoal. Esse inconsciente, ele é esse azul todinho aqui, tá? E nós somos esse pedacinho vermelho aqui, chamado ego. Esse aqui somos nós nessa vida. E a Joana de Ângeles e também o próprio criador dessa teoria aqui, que é o Carl Gustav Jung, né? Fundador de uma área da psicanálise, psicologia analítica, né? Ele vai dizer, e é também a Joana de Ângeles Espírito, vai, né, fazer um estudo, tem 16 ou 17 livros escritos por ela, através do Divaldo, né, psicografado pelo Divaldo, que aprofunda muito isso aqui, Joana de Ângeles, né? Então ela vai dizer que o self, na verdade, é o quê? É o nosso espírito. É ele que comanda. Então nós temos que obedecer isso aqui. Mas como nós estamos encarnados, tudo que a gente faz na Terra é para agradar quem? O meu, o eu. O eu de aparência, minha aparência, o eu. Esse que está falando para você, João. Esse é o eu. Esse não sou isso. Eu, João aqui, o João Carlos, não é esse aqui não. Esse aqui é um conjunto de tudo isso aqui. Quem estou falando aqui é o meu ego. E todo mundo que está ouvindo aí, vocês, na verdade, vocês estão só na periferia do espírito de vocês. Vocês estão ouvindo, prestando atenção, ou não, entendendo, ou não. Isso aí quem está fazendo é o ego. Então, o que é o ego? O ego é o seguinte, vamos imaginar que acabasse a luz aqui agora. Aí eu pego a minha lanterninha aqui e acendo. Então, a gente sabe que tem 2, 4, 6, 8, 9 pessoas, 10 encarnados aqui, e uns 1000 desencarnados, que aqui não tem parede no mundo espiritual, né? Mas os encarnados são nós 10. E as carteiras, o ventilador, o relógio. Mas apagou a luz, eu só estou enxergando aonde essa lanterninha ela está atingindo. Então, essa lanterninha aqui é o ego. O que existe tudo aqui é o self, é o espírito. Então, nós só utilizamos a lanterninha nessa encarnação. Nós não utilizamos tudo que a gente tem de potencial. E aí, o nosso grande problema, o ego é necessário porque ele nos dá faculdade de raciocínio, de entendimento, de controle das coisas. O problema que começa indo na direção do egoísmo é o seguinte: quando nós achamos que somos essa pessoa que está encarnada aqui. Eu sou o João. Esse é o ego. Eu sou muito mais do que o João. Então, se a minha vida é toda realizada em torno do meu ego, o meu ego começa a inflar. Isso que é o ego inflado, gerando o egoísmo e muitas doenças de fundo psicossomático. Porque eu estou entendendo a vida de forma equivocada. Tudo que eu vou fazer nessa vida é para agradar quem? O meu ego, o eu que eu estou entendendo aqui agora. Tá dando para compreender aí mais ou menos? Se não tiver, por favor, fica à vontade para falar aí. Então, o ego é ruim? Não. O ego normal, ele é neutro. Ele é crucial para a nossa identidade, adaptação e funcionamento diário. Se você fragmentar o ego, você entra num processo chamado esquizofrenia. Aí você começa a ter múltiplas personalidades. Então o ego, ele é o centro da consciência, ele é importante. A gente tem que ter o ego equilibrado. Tem que ter o ego. Se a gente começa o ego, ou ele se diminui ou ele aumenta, teremos grandes problemas com aquela pessoa. Ou vai na direção da esquizofrenia, ou vai na direção do quê? De você se anular e deixar outras pessoas viver e tomar conta da sua vida. Então presta atenção. Tudo, o ego, ele é complicado, tá? Vamos vendo isso aí.
Então, permitindo tomar decisões, gerenciar emoções, interagir socialmente. É isso o ego que faz, é necessário. Tá? Embora essencial para a autoestima e assertividade, ou seja, para a sua importância no mundo, né? Um ego desequilibrado, muito inflado ou frágil pode levar a conflitos, egocentrismo ou insegurança. O ego frágil é insegurança. O ego inflado é egocentrismo. Mas tem mais coisa ali na frente, calma aí. Sendo o autoconhecimento fundamental para usá-lo de forma saudável, equilibrando razão e emoção. Então o ego saudável, ele tem que equilibrar a gente. A gente tem que pisar sobre casca de ovo, gente. É difícil. Tá? Vamos lá. Por isso tem tanto problema. Está todo mundo no centro, na igreja, fazendo tratamento espiritual. Eu frequento um centro há muitos anos, que lá tem tratamento espiritual, né? Gente, mas fica super lotado de gente fazendo tratamento, tudo quanto é gente. Mas 99,9% dos problemas que a gente observa, você vai analisando os casos, né? A gente faz atendimento fraterno, as pessoas conversam com a gente, é o quê? Questão do ego desequilibrado, que vai gerando as doenças de um lado ou do outro, tá? Então lá a gente vai fazendo esse tipo de tratamento. Bom, até como surge o ego? Vamos na origem para a gente entender os problemas, da onde vem o problema dessa vida da gente agora. Eu falei desse milhões de anos aqui. É um dos problemas de a gente ter muito apego na matéria. Agora vamos ver da parte, né, mais científica, da psicologia, como ocorre na nossa criação desta vida. Até cerca de 2 anos de idade, nossas ações são controladas principalmente por desejos e impulsos. A criança até 2 anos, né? É difícil, não é? Não faz a vontade dela, não. Chorou, você tem que se virar, meu filho. Isso aí é o quê? Esse impulso interior que o ego depois vai vir controlar. Então a criança, ela não tem ego. Ela começa a adquirir esse ego, né? A partir daqui. Então essa fase é constituída por um estado de narcisismo. Narcisismo é uma palavra muito usada na psicologia, que ela vem da lenda da mitologia grega, né? Do deus Narciso, né? Que ele se olhou na água do lago, né? E se achou tão bonito que ele acabou morrendo ali, olhando para si mesmo. Então o narcisismo é a gente só olhar para nós, né? Então, onde a criança se vê como centro do universo e demanda atenção e satisfação imediata. Você tem que resolver o problema, não a criança vai ficar chorando toda a vida, até morrer, né? Chora quando sente fome, reclama ou faz birra, né? Quando não é atendida, pega a criança brinquedo. Então, aqui não tem controle de nada. É nessa fase que o ego começa a se desenvolver a partir da interação com o mundo externo. Ela passa a perceber que nem todos os desejos podem ser satisfeitos imediatamente. A própria criança, no convívio ali familiar, com os irmãos, com o pai, com a mãe, levando um tapinha de vez em quando, ela vai perceber, né, que o ambiente onde ela já começa a viver, a maioria dos desejos dela não é satisfeito. Então é aqui que forma o ego na mente da criança, né? Aquele controle, o ego é o controle. São as principais influências na formação do ego. Então, o pai, a escola e os amiguinhos, né? O não nessa fase pode ser uma das palavras que a criança mais escuta, né? Isso porque é necessário na imposição de limite. E acabou. Tem que falar não, né? Então, a maturidade do ego é fundamental no crescimento e entendimento da criança, como um ser à parte. Assim, conforme ele é desenvolvido, a criança se vê uma pessoa com vontade própria, valores e personalidade dela mesma. Porque a criança até 2 anos, ela sente como se ela fosse uma extensão da mãe. Por isso que ela, entendeu? A mãe atende tudo ali, ela está o tempo todo. Mas a partir do momento que ninguém mais está fazendo a vontade dela, ela começa a perceber que ela não é a mãe. É onde surge o ego. Agora tem o eu. Eu não sou mais nós. Eu e minha mãe, é eu. Isso que é o ego. Ela começa a entender, a formar na mente a consciência do eu. Isso que é a formação do ego na criança. Tá? Então, e assim vai indo. Aí, né? Se a criança cresce
sem uma orientação e limites consistente, o ego pode desenvolver de forma inadequada e gerar problemas futuros. Ao não controlar os impulsos naturais, o narcisismo primário, aquilo que a criança queria tudo, chorava, tal, que é normal nos primeiros anos, né? Pode se estender na fase adulta. Vê se lembra alguém que vocês conhecem, que age igual criança até hoje. Está lá marmanjão, 40, 50 anos, e está ainda na fase do narcisismo. Vocês conhecem alguém assim? Às vezes somos nós mesmos, né? Então, culmina, quando não tem mais controle, num quadro de transtorno de personalidade narcisista. Vamos ver o que é isso. Porque a gente tem isso e não sabe, tá, gente? Como é isso? Falta de empatia. Aí é o egoísmo puro. Então a pessoa que tem esse transtorno, ela não está nem aí para ninguém. Aí você começa a falar, pô, fulano é tão egoísta. Ela não é egoísta, ela está com transtorno. Foi adquirido na infância. E a gente não sabe separar. Por isso que a gente está detalhando aqui. Tá? Então, o narcisista, ela não tem empatia, se considera merecedor. Você já viu jovem, é muito comum, o jovem principalmente. Se você não faz a vontade dele, a minha vida inteira eu lido até hoje com jovem, né? Então a gente sabe que muitas vezes ele exige dos pais, da família, que ele acha que merece. E fala assim, ninguém mandou, né? Ninguém mandou como é que é? É muito comum já eu falar isso. Quem mandou, né? Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para nascer. Agora vocês têm que fazer tudo o que eu quero. Não acontece muito isso? No mundo atual que a educação está meio deformada, os valores estão assim e tal. Mas é o quê? É o narcisismo, que ainda é estimulado às vezes pelos pais. Os pais têm que cortar a asa e não conseguem, não tem força, né? Não tem conhecimento como fazer. Às vezes é uma palavra simples, às vezes um nãozinho na hora certa, sem briga, sem estresse, sem falar alto, corta o barato da criança ou do jovem, ou até do adulto também, tá? Então, as aspirações não sendo atingidas, que a maioria de nós não é, né? Aí a gente começa, isso aqui, ó. Às vezes uma depressão, uma insônia, um processo que você está se sentindo solitário no meio de um monte de gente, pode ser que a gente tenha um pouco desse transtorno e a gente não percebe ainda. E isso leva a um egoísmo extremo, porque a gente concentra a nossa vida só em torno de nós. A depressão é o egoísmo ao extremo doentio. Claro, precisa de tratamento, mas é isso. E tem essa base aí que a gente está falando. Muita raiva. Aí isso vai levar ao quê? Aqui. Álcool e drogas. Já é tipo assim, é como se fosse um caminho certo. Né? Se você analisar as pessoas que têm esses problemas, vai fazer um tratamento, assim, mas se der essa possibilidade, vai voltar aqui, ó. A maioria deles tem esse problema, tá? Infelizmente, né, gente? Bom, esse foi o ponto de vista que a gente falou um pouco da parte científica, da psicologia, né? Agora vamos ver um pouco do egoísmo do ponto de vista filosófico, né? Que a doutrina espírita ela entra em todas as áreas, né? Então, a filosofia antiga, antes de Cristo, muito antes de Cristo, que é o taoísmo, existe desde 500, 600 anos lá na China, né, antes de Cristo, já falava sobre o ego. E fala até hoje, tá? É uma barreira que impede a fluidez da vida. Então, mas não é o ego em si, mas o que você coloca no ego, o que você vive em função desse ego. E vai alimentando o lado inflado, o lado do egoísmo do ego. Né? Então é necessário transcender, aprendendo a agir em consonância com o fluxo natural das coisas. A morte do ego é um processo de desapego, eliminando ambições, desejos egoístas.
Então você, para trabalhar, você precisa eliminar o que está no seu ego. O que você tem, a gente vai ver isso mais na frente. O que meu ego tem de errado? O que eu estou fazendo com o ego que ele está desse jeito aqui? E o budismo, que é também antes de Cristo, né? Buda viveu, o príncipe, né? Siddhartha Gautama, ele viveu antes de Cristo. Aqui, ó, na Índia agora, olha só, China e Índia. Você vê que o pensamento, a verdade, ela é universal, não importa onde. Tá? E naquela época não tinha aquelas viagens, não era comum de um lugar para o outro, né? Os idiomas diferentes, então tinha as montanhas ali do Tibete que separava a Índia da China, então não tinha essa ligação. O ego é uma falsa percepção ou uma ilusão da realidade. O apego a essa ilusão, olha bem, o apego a essa ilusão é a principal fonte de sofrimento. Vamos aprofundar isso aqui. E ainda tem uma corrente filosófica que é aqui do Ocidente, né? Não é lá dos países orientais, que ela também, ela nasceu na verdade com a teosofia, né? É uma doutrina criada por Helena Blavatsky no final do século XVIII, XIX, e ela aprofundou muito, ela buscou muita a sua fonte nessas doutrinas orientais e criou no Ocidente uma base que muita gente segue, né? Que a morte do ego é vista como uma passagem necessária para a renovação espiritual. O ego com suas preocupações mundanas, quer dizer, só problemas daqui do mundo, da Terra, né? E limitações é deixado para trás, permitindo uma conexão com uma realidade espiritual. Gente, tudo isso aqui, se a gente fizer uma síntese, no Espiritismo, o que a gente fala que a gente tem que fazer para evoluir? A reforma íntima. Aqui, é isso aqui. Só que a gente não tem, os orientais nesse ponto, vamos dizer assim, eles saem ganhando um pouco, porque nós somos, o Ocidente é uma síntese dessa doutrina. Aqui você aprofunda um pouco alguns detalhes que são importantes e ajuda a gente a fazer a reforma íntima. Como que eu vou fazer uma reforma íntima? Como que eu vou fazer? Né? Vamos lá, a gente vai chegar lá. Então, o primeiro passo, e de acordo com a nossa doutrina, a nossa reforma aqui, ó, reforma íntima, é a morte, entre aspas, né, porque o ego em si não pode acabar, e a busca do eu verdadeiro. O eu verdadeiro é o espírito, é o self que estava lá naquela, né, naquele gráfico lá. Então eu tenho que tirar da nossa mente tudo isso aqui. Olha como é que é fácil, gente. Vê se é fácil tirar da mente tudo isso aqui. Se eu não fizer isso aqui, eu não consigo fazer no Espiritismo a minha reforma íntima. Por isso que a gente está no Centro Espírita 200 anos, tentando, mas trabalhando de forma errada. Eu não estou fazendo a reforma como ela tem que ser primeiro para você reformar. Você não tem que quebrar alguma coisa? Vou reformar um asfalto aqui do bairro Eucalipto e tal, prefeitura. Não tem que tirar esse asfalto todinho, não vai dar um trabalho, vai dar uma confusão, vai dar briga de vizinho, não vai dar confusão. Primeiro eu tenho que acabar com isso aqui. Fazer a reforma, primeiro eu tenho que tirar isso tudo. Como que eu vou encher? Isso aqui está no meu ego. Esse é o meu ego hoje. Como que eu vou transformar isso, colocar no meu ego tudo isso aqui, se está isso aqui preenchendo o meu ego? Um professor de filosofia da Harvard é talvez uma das maiores universidades do mundo, né, dos Estados Unidos, foi lá na China, com o tradutor, naturalmente, né, tinha um sábio muito famoso lá, ele foi atrás dele para buscar algumas orientações para escrever um livro. Então, chegando lá, o sábio recebeu, né, eles sentaram numa mesinha assim, e o sábio ofereceu para ele uma xícara de chá. Então ele sentou aqui, o sábio ficou de frente para ele na mesinha e começou a servir o chá na xícara do sábio, para ele tomar um chazinho. E foi devagarinho. O professor lá da Harvard, né, percebeu que ele estava colocando bem devagarinho, preenchendo a xícara. Aí o sábio olhou para ele e perguntou: senhor, me fale sobre o senhor, quem é o senhor? Aí ele falou: eu sou fulano de tal, moro nos Estados Unidos, nascido lá, fiz faculdade disso, faculdade daquilo, doutorado disso, doutorado daquilo,
fiz isso, fiz aquilo, dou aula, tenho diploma tal, diploma tal. Enquanto ele estava falando isso, a xícara encheu e o sábio continuou deixando o chá descer na xícara ali e foi entornando. Enquanto ele estava, aí o professor foi ficando meio constrangido, mas foi falando tudo sobre ele. Aí uma hora ele parou e ficou assim meio sem graça, falou: não, senhor, mas está entornando. Aí ele parou, o sábio falou, porque ele parou de falar, ele falou. Aí ele falou o seguinte: você veio aqui buscar o quê? Vim buscar conhecimento, sabedoria. Pois então, tudo que você acha que você é isso aqui que eu estou fazendo, é uma xícara cheia e está ainda transbordando. Antes de você conversar comigo e aprender aquilo que a sabedoria milenar tem para ensinar, você precisa pegar essa xícara e esvaziar ela primeiro. Se você não esvaziar a xícara, você não vai conseguir encher com a sabedoria que você busca. Isso aqui é consequência do ego, doente, aqui ó, que é o narcisismo, o egoísmo, tudo que é ismo aí, gerando guerras, materialismo. Materialismo é consequência de quê? Do egoísmo. Que o materialismo a gente foca em quê? Na matéria. Cadê o mundo espiritual? Cadê Deus? Cadê os espíritos? Cadê o anjo de guarda? Cadê as igrejas? Não tem. Para o materialista não tem. Então tudo, ideologia política, ideologia de várias... Olha a confusão que está no mundo por causa de ideologia, gente. A gente entra numa bolha de energia negativa e não consegue sair daquilo ali. O nosso pensamento tira tudo em torno. Mas é o quê? Isso é ego, doente. A gente tem que sair de tudo isso aqui, esvaziar nosso ego, jogar essas porcariadas tudo fora. Aí eu começo a minha reforma. Se eu não eliminar, como é que eu elimino? Ó, taoísmo, o caminho, Tao significa caminho em chinês, né? É o caminho, é o fluxo natural das coisas. Desapego, eliminando. Deixa aí, deixa fluir. Olha aqui, ó. O apego, vamos desapegar. Deixa para trás. Então, o que a gente tem que deixar? As coisas ruins que estão em nós, não adianta eu ficar forçando para ela sair, porque ela não vai sair forçada. A gente tem que deixar ela fluir naturalmente. Então é isso aqui, o fluxo natural, né? É um processo que você vai desapegando daquilo que é ruim para você. Se você ficar num apego, você gera distonia. A distonia gera doença. Começa a doença espiritual, doença emocional e somatiza através de todas as glândulas em desequilíbrio e acabou. Você não tem mais controle. Vem do perispírito para o corpo. Então, de acordo ainda com a sabedoria oriental, o homem que busca só o conhecimento é o que nós fazemos no ego. A gente quer conhecer, saber, diploma, disso, daquilo. Cresce cada dia, ele vai crescer. Mas o homem que procura o verdadeiro caminho, decresce a cada dia. O ego dele vai se esvaziar, ele vai se diminuir. Os problemas vão sair dele, vai deixar fluir os problemas. Problema de família, problema de casamento, problema de dinheiro. Vai vendo, você vai desapegando dos problemas. Complicado, né? Quando alguém nos ofende e dói, a parte que se machuca é o ego. Alguém me ofendeu. Gente, isso é ego. Ninguém está ofendendo nosso espírito, porque ninguém consegue ofender a gente mesmo. Mas a gente reage, você reagiu, acabou.
A primeira coisa para você começar a ter um autocontrole, presta atenção nisso. Como é que a gente vai começar a partir de hoje a nossa reforma íntima? Não reaja a nada. É uma coisa consciente. Não é você virar capacho de nada e nem de ninguém. Você não vai reagir. Você vai entrar num processo de silêncio. Mas é um silêncio consciente. É a partir daqui que tudo que está de ruim em você vai sair. E vai entrar aquelas coisas positivas que a gente viu. Então, o apego à nossa autoimagem mental, composta por várias subimagens, ainda tem esse problema. Porque o nosso ego, se ele fica muito fraquinho, todos os traumas, os recalques, problemas que nós tivemos desde a nossa infância e de outras vidas, elas vão assumir o lugar do ego e eu vou mudar minha personalidade. Esquizofrenia. Então nós temos no nosso inconsciente vários pequenos núcleos energéticos chamados de subpersonalidade, e esses núcleos eles vão assumir o nosso ego e a gente vai mudar, vai virar outra pessoa. Às vezes acontece com a gente, você está muito nervoso, você vê que você muda, porque não é o ego mais que está falando, é uma dessas pequenas subpersonalidades que assume o centro da consciência e você começa a brigar no trânsito. Aí você tem uma arma lá no porta-luva, você pega e mata a pessoa lá que esbarrou no seu carro. Não foi o ego, não foi aquela pessoa, foi uma subpersonalidade que no momento se desequilibrou, tomou conta do ego, depois a pessoa, caramba, o que eu fiz? É isso. Então, por isso que eu tenho o princípio da não violência. Não reagir, silenciar conscientemente. Não é engolir sapo. Aqui é muito diferente disso. Tá? É uma coisa muito consciente para você buscar o quê? O equilíbrio interior. Então, tudo isso aqui, ó, meu nome, minha família, minha escola, meu país, né? Meu país, minha religião, meu espiritismo, cara... nada a ver, meus valores, minha ideologia, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou partido tal, gostos que eu tenho, reputação, né, do João, o que eu acho certo e errado, gente, isso aqui é ego. Eu tenho que desapegar de tudo isso aqui, senão eu não consigo me equilibrar, nem espiritualmente, nem emocionalmente. Não consigo. Eu vou ficar girando em torno de rituais, que cada um livro que você vê aí, cada pregador de doutrinas e de autoajuda, vai te falar, não, faz assim, desse jeito. Gente, ele só está falando para o seu ego, fazer um negócio, vai repetir, daqui a um ano você vai ver, não resolveu nada. Você tem que resolver o problema do ego primeiro. Tudo isso gera uma prisão mental e é a maior causa de sofrimento. Tudo isso aqui, ó. Pode ver que o nosso sofrimento hoje no mundo está em torno de tudo isso aqui. Aí tem a história do jovem rico. Temos um minuto. O jovem rico, vocês conhecem essa história? Mais ou menos? Já ouviram falar? Está no Evangelho? O jovem chegou perto de Jesus, ele era trilionário. Senhor, né? Eu já cumpro todos os mandamentos. Olha só. Ele chegou perto de Jesus, eu já cumpro. O Jesus questionou ele, não, eu já cumpro todos os mandamentos, já faço, né? Já faço isso, faço aquilo, faço tudo. Aí Jesus olhou para ele, então você vai, vende tudo que tem, dê aos pobres e me segue. Olha o que Jesus falou para ele, isso aqui, vá, isso vale para todos nós, vende tudo que tem. Isso é ego. Jesus não podia falar ego. Acaba com essa bobeira. Vem e me segue. Ou seja, vai, vende tudo que tem, joga essa porcariada tudo fora e me segue. Ele não quis. Foi mais ou menos quinta ou sexta-feira que aconteceu isso. No domingo, teve uma corrida de bigas ao qual esse jovem participou.
Então, quem é que levou esse jovem na direção de Jesus? O seu self, o seu espírito, aquele que queria, que estava querendo, dentro dele mesmo, que ele seguisse um caminho certo. Ele ouviu falar de Jesus, foi lá. Quem que levou ele lá? O espírito dele, a essência espiritual. Mas quando chegou lá, quem que falou não? O ego. Entenderam a diferença? Nosso espírito está nos levando, ele é teleológico, como diz o Jung e também a Joana de Ângeles. O que é teleológico? Nós já temos no nosso consciente, na nossa estrutura psíquica, um objetivo final. Isso se chama teleológico. Mas o nosso ego, às vezes, não acompanha ele. E atrapalha. O que aconteceu? No domingo teve a corrida de Biga, ele participou, morreu no acidente da corrida. Então o próprio espírito desse jovem já estava falando, vai que tem uma saída para você antes de você morrer. Se você for por aquele caminho, você não vai desencarnar e vai seguir um caminho melhor. Ou mesmo se você desencarnar, mas você já está numa direção do self, da sua essência. Ele obedeceu o ego. Mas eu não estou julgando não, tá, gente? Porque a gente faz isso o tempo todo. É Deus ou o diabo? A maioria das vezes a gente vai para qual lado? Coisa ruim. Mas que diabo é esse? Eu até anotei aqui quando o Felipe falou no Evangelho, por isso que eu anotei, para falar no finalzinho, os principais hóstias da maldade. Que hóstias da maldade são essas? São os espíritos demoníacos, trevosos? Não! As coisas ruins que nós trazemos no nosso próprio inconsciente. O apóstolo Paulo fala. E quando ele falou isso, para a gente encerrar, tá, gente? Quando ele falou isso, ele escreveu para os Efésios. E Efésios, ele tinha um carinho muito grande, porque a Maria, mãe de Jesus, estava viva ainda e morava em Éfeso. A Maria, mãe de Jesus. E quem é que cuidava da Maria, mãe de Jesus? Quem lembra? Quem? João. O apóstolo João. Porque Jesus, quando estava sendo crucificado, pediu para o João, que estava abraçadinho com a mãe dele, falou, mãe, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. E o João passou a tomar conta da mãe de Jesus e foram para Éfeso, para fundar um núcleo cristão lá, e João trabalhando, e Maria estava lá. O apóstolo Paulo, quando passou lá, quando ele foi preso, a Maria, já bem quase 100 anos, saiu de onde ela estava, veio na beira da praia, o barco parou, onde o Paulo estava preso, né? Estava sendo levado para Roma. Maria, Tiago, João, todo mundo veio para abraçar o Paulo de Tarso pelo gigantesco trabalho que ele estava fazendo em nome de Jesus, divulgando a doutrina. Essa passagem está no livro Paulo e Estevão, não está na Bíblia. Maravilhosa, né? Podia estar na Bíblia isso aí, né? Que é muito mais gente a saber. A gente falando, outras denominações não vão acreditar. Mas ela veio e abraçou o apóstolo. Então, o apóstolo, quando escreveu a Éfeso, a mensagem que foi lida hoje, né? E falando tudo isso aqui das maldades que nós temos dentro de nós, era isso. Né? Que Paulo tinha esse carinho gigantesco e sabia que João e Maria iam. E as cartas dele iam na mão deles, em primeiro lugar. Tá bom? Então, meus irmãos, agradeço aí a paciência de vocês, passando a palavra para o Felipe para fazer o encerramento. Obrigado. Agradecemos ao amigo João Carlos, né, pela reflexão do tema da noite de hoje, né? Joãozinho também tem uma grande ligação com a gente, né? Trabalhou bastante tempo aqui na casa. E lembrando que no próximo domingo nós vamos iniciar os ciclos de palestras em comemoração aos 75 anos da nossa querida EDAC. Então, nesse domingo, quem vai estar presente é a Olímpia Santos, ela é de Valença, e ela vai falar o tema Casa Espírita Guardiã de Memórias. Então, é um domingo de carnaval, mas nós vamos abrir normalmente, nós não vamos ter parada para o período do carnaval. A Olímpia vai estar aqui fazendo a palestra, vamos ter aquele tradicional cafezinho depois no final.
Então está todo mundo convidado a participar da primeira palestra do nosso ciclo de palestras em comemoração aos 75 anos. Na próxima quarta-feira é o aniversário da casa, é o dia 18 de fevereiro, não dia que completa 75 anos. E é uma palestra diferenciada, é uma palestra que não vai ter um expositor. Nós vamos trazer várias pessoas, pessoas que contribuíram com a história da casa. E a ideia é fazer uma linha do tempo, contar a história da casa. Então, quem conhece um pouco, quem tem a história da casa, venham para a gente recordar, para a gente lembrar dessas lembranças. Joãozinho, por exemplo, tem muito, né, Joãozinho? Várias lembranças da casa, das atividades que são realizadas aqui, né? E aí, para fechar, nós vamos fechar no dia 22 de fevereiro. Esse é o dia especial, porque estará com a gente João Luiz do Nascimento, de Cachoeira Paulista. Ele vai falar sobre o tema o espírito imortal em busca do êxito. Então tem uma continuidade com o que o Joãozinho falou hoje, né? Sobre a nossa reforma íntima, transformação moral, né? Então, fui convidado dia 22 de fevereiro com o João Luiz do Nascimento, e aí o café é diferente. Nesse dia não vai ter o café, mas é um café diferenciado, porque aniversário tem que ter bolo. Então, nesse dia vai ter o bolo da casa, e a gente conta com a participação de vocês e aqueles que estão nos assistindo pela internet também, acompanhar todo o nosso ciclo de palestras. Lembrando também que aí, depois do João Luiz, no dia 23, o Rogério já me mostrou ali, no dia 23 nós vamos iniciar a primeira aula do estudo sistematizado da doutrina espírita. Aqueles que se interessarem, tem ali, perto do livro de assinaturas, as inscrições abertas, podem fazer suas inscrições normalmente. O estudo sistematizado, meus amigos, é um estudo ideal, ele é um estudo recomendado para todos aqueles que querem conhecer a doutrina espírita bem a fundo, porque estuda as 5 obras da codificação, e é um estudo também que forma trabalhador, aqueles que desejam fazer uma atividade na casa, auxiliar em algum serviço. O estudo sistematizado, ele prepara para isso. Então, quem desejar conhecer, por exemplo, hoje o João falou sobre o egoísmo. O que será que as 5 obras da codificação falam sobre o egoísmo? O estudo sistematizado fala disso, né? Ele vai trazendo todos os compilados dos livros e, lógico, ele é aberto também às outras obras. Hoje ele falou de Paulo Estevam, falou de outras referências, mas no sistematizado também utiliza essas outras referências também. Então, o estudo sistematizado da doutrina espírita começa então dia 23 de fevereiro, às 19 horas, inscrições abertas para participar, tá bom? O restante das nossas atividades, elas estão normalmente. Nós estamos plantão de passe na segunda-feira pela manhã, às 8 horas da manhã. Nós temos, vai ter o estudo sistematizado às 19 horas na segunda-feira. Nós temos a palestra das quartas-feiras, né, às 19h30. Nós temos a evangelização da criança e do jovem e da família aos sábados às 15 horas. A evangelização ela vai retornar só em março, tá, gente? Nós vamos retornar agora. E pela manhã, no sábado pela manhã, nós temos a confecção da sopa fraterna também. E no domingo, a nossa palestra às 9 horas da manhã, tá? Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus e agradecer ao amigo mestre Jesus, aos amigos espirituais que nos acompanham, em especial o Dr. Bezerra de Menezes, patrono dessa casa. Agradecer a oportunidade de nós estarmos aqui em mais uma noite, meditando, refletindo, para que possamos, ao sair, sentir e viver essa mensagem consoladora, levando as sementes do Evangelho para que possamos colher frutos na família, na sociedade
e principalmente em nosso íntimo, retirando as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Pedimos amparo e proteção a todos os trabalhadores, frequentadores, colaboradores dessa casa, aqueles que passaram, aqueles que passam e aqueles que vão passar. Pedimos também vibrações para a comunidade do Eucaliptal, que abre as portas, dando para a gente a alternativa de levar o Evangelho a todos que estão aqui ao entorno. E ao mesmo tempo que a gente possa levar essas luzes para a nossa cidade de Volta Redonda, para o nosso estado, para o nosso país e para o mundo todo. E que possamos voltar nos próximos compromissos e atividades que essa casa abre as portas, com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, a caminho da transformação íntima e cumprindo o bom convite de auxílio desse planeta que está em regeneração. Que o Senhor nos ilumine e nos proteja hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Queridos amigos, aqueles que desejarem ao Pai se salvaguardar que serão chamados, tá? Tenham todo mundo uma boa noite.